softwares aplicados para manutenção nesse período. Onde estão sendo investidos? Agora, 4h30. O Tribunal de Contas da União notificou o ex-procurador Deltan Dallagnol para pagar R$2.800.000 por gastos com diárias na Operação Lava Jato. Logo após receber o documento, Dallagnol divulgou um vídeo em sua rede social criticando a decisão e já informou que vai recorrer. Deltan e outros procuradores da República que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná são alvos de uma apuração do tribunal sobre gastos excessivos com diárias. O processo que tramita na corte cobra a restituição destes valores, viu? O ministro Bruno Dantas, relator do caso, estipulou o dia 6 de junho como prazo para que Dallagnol apresente a sua defesa. A abertura do procedimento foi aprovada pela segunda Câmara do TCU no mês passado, a partir de representações do Ministério Público de Contas e da bancada do PT na Câmara. Em seu vídeo, o ex-procurador apontou que o ofício foi assinado pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, e acusou o membro da corte de ser apadrinhado do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho o doutor Dallagnol falando aí que vai recorrer da decisão que... Um ofício do Tribunal de Contas quer cobrar de mim e de outros procuradores da Lava Jato o dinheiro que foi investido para recuperar 15 bilhões de reais. E agora o ministro Bruno Dantas, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, ex-presidente Lula, ele, que é apadrinhado de Renan Calheiros, manda esse ofício querendo botar na minha conta quanto. Eu vou falar agora para você qual que é o custo. E, gente, a gente vai recorrer disso aqui, eu vou levar para a justiça, para a primeira instância, porque a primeira instância é uma instância técnica do judiciário, e ele querendo cobrar isso de mim, que não sou administrador do Ministério Público, não mandei pagar diária, não recebi essas diárias, não autorizei, e ele deu um jeito de me incluir lá. E olha o que ele quer cobrar de mim, R$2.800.000. Esse é o preço de quem quer combater a corrupção no Brasil. Deltan Dallagnol foi coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, aqui no Paraná, por mais de 6 anos. Ele deixou a carreira no órgão para ser pré-candidato a uma das cadeiras da Câmara dos Deputados. E aí, Ogê? Eu tenho uma opinião muito clara sobre o que o Bruno Dantas está fazendo. O Bruno Dantas é um piá de prédio do Renan Calheiros, né? E está, evidentemente, exercitando uma vingança contra o procurador-chefe da Lava Jato, uma vendetta, uma coisa muito baixa, muito rasteira. O rapaz não foi ordenador de despesa, ele morava aqui em Curitiba, né? Ele não foi o responsável por esse gasto. E a Operação Lava Jato, a Manipulite do Brasil, foi um marco na história deste país. Nesse momento, há um processo de desconstrução de tudo de bom que aconteceu. É uma tentativa de responsabilização do juiz de direito que, no livre e obrigatório exercício da sua função jurisdicional, promoveu os julgamentos, exarou as suas sentenças. É muito feio muito feio não, é desastroso e lamentável aquilo que o PT e sua manos longas nos diversos órgãos aparelhados desse país está fazendo nesse momento. A cidadania precisa ficar atenta. Eu não tenho nenhum motivo para defender o doutor Dallagnol, não sou advogado dele, nem simpatizo com ele, por sinal. Quero deixar isso bem claro. Não tenho nenhum sentimento pessoal de simpatia por ele. Porém, eu tenho simpatia pelo que é justo, correto, honesto e pelo bom trabalho exercitado tanto pelo Ministério Público quanto pela Judicatura brasileira, no caso da Lava Jato. Basicamente, ele está sendo punido ou, na verdade, condenado por ter cumprido o papel dele? É evidente, desculpe, Mark, mas... Não, é isso. É evidente. Para traduzir, né? Ele recebeu uma mira nas costas porque o real responsável pelo sucesso da Operação Lava Jato é o Ministério Público, porque o construtor, o idealizador, o proponente das condenações foi o Ministério Público. O silogismo parte de uma premissa. O criador das premissas de culpa, etc., foi o Ministério Público. E esse rapaz é intelectualmente um privilegiado. Ele é muito bom na construção das peças acusatórias. Tanto é bom que as peças acusatórias foram julgadas em primeira, segunda e terceira instâncias.
E as condenações foram mantidas. É preciso lembrar diuturnamente, Luiz Inácio Lula da Silva e os demais envolvidos na Operação Lava Jato foram condenados em 3 instâncias judiciais, as existentes nesse país. Depois, em função de uma chicana, de uma alicantina montada pelo Supremo Tribunal Federal, promoveu-se pela primeira vez, eu quero imitar o chefe deles, pela primeira vez na história desse país, promoveu-se a anulação de condenações em 3 instâncias. Parece que nós, brasileiros, nós cidadãos, estamos anestesiados. O Lula é culpado. É possível entender isso? Você que me critica, é meu hater, põe isso na cabeça. O Lula é culpado, sim. Ele não foi absolvido de nada. O processo foi anulado por uma alicantina da Suprema Corte desse país. E é importante falar também, o Gê já falou, eu quero aumentar essa explicação, que o Deltan não era ordenador de despesas, não era ele que decidia quem ia receber alguma coisa ou não, ele era um chefe intelectual, ele orientava o caminho jurídico, ele revisava as peças feitas, mas não era ele que mandava pagar a diária. Isso tem a questão administrativa do MPF tem que faz. Tem funcionário para isso? E a autorização vem de Brasília, o Gebuc. Eles são procuradores federais, a central administrativa é em Brasília. Tem profissionais que fazem isso perfeitamente. Então isso é um recado que dão para ele, né, que estão querendo se vingar e mais, também querem tirar do jogo, né? Porque uma condenação ali pode, inclusive, atrapalhar a vida política do Deltan, abre margem para questionamentos. E para trazer para o ouvinte a informação, porque parece o seguinte, né? Independentemente se o Deltan tem que pagar isso ou não, gastaram 2.800.000 reais com diárias. Gastaram. Agora vamos lá. O que eles dizem? O TCU diz. O TCU devia ser mestre nisso, em como economizar dinheiro público, mas parece que esqueceu. O que eles falam, Gê? Não, eles deviam entender como ninguém como economizar o dinheiro do povo, não é isso? Não é a primeira coisa, eles não podem mais viajar. Mas é o do povo. Segunda coisa, não podem mais fazer os congressos. Terceira coisa, não podem mais contratar as sobrinhas. Mas essa é importante também. Agora, Gê, mas para explicar para as pessoas, então é um número que para mim é elevado, 2 milhões, quase 3 milhões é muito dinheiro. Agora veja, se você trocasse os procuradores de local, ia gastar mais, porque, por exemplo, tinha lá um procurador de Guarapuava que estava todo na Lava Jato. Então ele ganhava diária porque estava fora de Guarapuava, correto? Só que se trocasse ele, agora o Dr. Robertson não está mais em Guarapuava, está em Curitiba. Aí ia ter que pagar a mudança, o Gebuc, resolver a família. Eles têm uma série de benefícios quando mudam de local. E mais, pagar alguém para ficar no lugar dele. Porque eles estavam aqui com a demanda da cidade de origem. Dupla jornada. Dupla jornada, perfeito. A mesma coisa com o Castor de Jacarezinho e todos os outros. E eram pessoas chaves porque eles tinham experiência em combater aquele tipo de crime, eram expertos no assunto e estavam dobrando o Gebuc. Estavam dobrando. Então saiu mais barato. Eles convocaram o creme de la creme do Ministério. Exato. É isso. Saiu mais barato, então. É importante reforçar isso.